Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1. João 3, 1. Diz assim: se você está sem a sua Bíblia, acompanhe no telão. É importante que você acompanhe a leitura. E se você puder sempre anotar os textos, também é muito importante, porque a nossa memória não guarda todas as coisas. E se você anotar, você vai poder rever. Agora, se você não anotar também, você pode depois baixar o podcast, não vai pagar nada. E também você vai poder ouvir muitas outras vezes, e você vai ser muito edificado. Amém? Quantos aqui me seguem nas redes sociais? Aqueles que me seguem jamais andarão em trevas, disse Jesus. O que você está fazendo que não está me seguindo? Você está seguindo quem? Eu sigo Luan Santana, apóstolo. Vamos lá, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grife isso na sua Bíblia. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ou nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem. Assim como Moisés, 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Diga amém. Nós estamos desenvolvendo a série Gerando Milagres. Agora, eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu sei que algumas pessoas aqui já têm 300 anos de crente, tem a carteirinha, tem documento. Diz aí: mas isso eu já ouvi, isso eu já sei. E fecha os ouvidos e não permite que aquela palavra que está sendo liberada penetre. Quantos aqui tem carro? Todo carro tem um ponto cego. Tem ou não? Você já experimentou disso? Você de repente você assusta, você não enxerga, você olha no retrovisor, não enxerga. Eu me lembro quando o Aldo ainda namorava a Rebeca, nós estávamos em Curitiba, ele todo mitidão, dirigindo o carro. Meu irmão, ele fez uma curva, ele ia entrando, não ia muito veloz não, assim, meio acelerado, não ia correndo muito não. E ele não viu a pessoa. E nós gritamos: uau! Ele: não, estou enxergando, não está enxergando nada. Estava no ponto cego. Preste atenção. Por mais conhecimento que tenhamos, e mesmo já alcançando a revelação do Espírito Santo, em muitas áreas da nossa vida, é possível que em algumas áreas ainda temos esse chamado ponto cego. Nenhum de nós aqui entendemos todas as coisas, compreendemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nenhum de nós.
Eu vou dizer para vocês, quando você entra no nível de compreensão, você alcança o lugar bom, depois vai para o lugar agradável e vai para o lugar perfeito. É uma jornada, é uma caminhada. Os mistérios vão sendo desvendados, os teus olhos vão sendo iluminados, e à medida que a venda vai sendo tirada, a luz e a revelação vai chegando ao seu coração, e a libertação vai se manifestando na sua vida. Então todos nós aqui já entendemos algumas coisas, outros um pouco mais, mas nenhum de nós aqui alcançamos a plenitude da revelação da palavra de Deus. Estamos sendo processados ainda. Mas como assim, apóstolo? Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro foi aquele homem extraordinário, que teve experiências tremendas com Jesus, caminhou por sobre as águas. Olha que extraordinário. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, a primeira mensagem que ele ministra, 3.000 pessoas foram alcançadas, depois o número chega a 5.000, depois a Bíblia fala em multidões. Pedro foi aquele que na porta do templo ordenou e o paralítico levantou. A sombra de Pedro, quando era projetada, os paralíticos eram curados. Mas apenas no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, 10 anos depois de Pentecostes, os olhos do apóstolo Pedro foram abertos. Olha só, esse ponto cego que ele não enxergava, que os gentios tinham direito à salvação, foi aberto para ele. Somente 10 anos após o Pentecostes, aquela experiência extraordinária com o Espírito Santo. Se Pedro caminhou com Jesus, foi discipulado por Jesus, o mestre, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, curando enfermos, expulsando demônios, pregando, multidões se convertendo, tinha o ponto cego. Então é possível que muitos de nós ainda não enxerguemos todas as coisas. Por isso, portanto, eu digo para você, não importa o tempo que você tenha de caminhada, de jornada, de fé, atente para a palavra de Deus, porque em um instante, uma palavra rema pode chegar ao seu coração e mudar toda a tua história. Num instante, você pode encontrar a sua libertação, a sua cura, a salvação, aquilo que você procura em Deus. Então fique ligado no trono da graça. Amém? Quando falamos a respeito de novo nascimento, nós estamos ministrando a série Gerando Milagres. Falei a respeito do poder da visualização, do processo de incubação e de confissão. É preciso mudarmos a nossa confissão, sermos diligentes, forjar espadas das nossas orelhas, lanças das nossas podadeiras, e digo fraco, eu sou forte. Tem gente, eu estou derretido, estou acabando, estou vivendo, eu sou miserável, pobre, cego, coitado, nu. Digo fraco, eu sou forte. Amém? E quando você se levanta, o Espírito de Deus vai com você. Se você ficar lá prostradinho, o Espírito Santo vou estar aqui com você também. Posicionamento, nós estamos ensinando a respeito disso. E muitos milagres estão sendo gerados. E eu quero profetizar que ainda este ano, você que almeja um milagre, o milagre vai acontecer na sua vida. Seja qual área for. Uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Mas faça esse exercício por amor a você mesmo. Do processo de visualização, de contemplação, de imaginação. Como imagina a sua alma, assim você é. E hoje eu quero falar a respeito do milagre do novo nascimento. Quando nós olhamos para o Gênesis, o livro da criação, Deus do céu, Ele diz assim, Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus é Espírito. 1 Tessalonicenses 5,23 fala a respeito do Espírito, da alma e do corpo. Então, que se há alguma dúvida em você a respeito de Espírito, alma e corpo, que isso cesse hoje, você seja ampliado para entender isso. 1 Tessalonicenses 5,23 fala, irrepreensíveis, vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um ser eminentemente espiritual. Eu confesso para vocês que eu não entendi essas coisas. Na minha concepção, nós éramos apenas alma e corpo. Mas quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus é espírito. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no espírito. No capítulo 2, o homem é colocado no jardim do Éden. Deus, no jardim do Éden, ali Ele coloca o homem, e o homem vai administrar o jardim do Éden, e Deus coloca um limite para o homem, dizendo assim, de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aqui, Deus não estava falando a respeito simplesmente da morte física.
mas em primeiro lugar da morte espiritual. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no Espírito. E Deus disse: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. No capítulo 3, fala da tentação, da queda e as suas consequências. A serpente, o mais astuto dentre os animais, foi bater um papo com Eva e disse: certamente não vai ser assim. Disse: é assim que Deus disse? Começa uma conversa com Eva, e a serpente diz: certamente não é desse jeito que Deus disse. Nada disso vai acontecer. Sabe por que Ele proibiu vocês de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês se tornarão iguais a Ele. E Eva comeu, Adão comeu, e as consequências do pecado, da transgressão, da desobediência, foi a morte. Eles foram separados de Deus. Adão e Eva continuaram vivendo, mas fora do lugar de deleite. Adão viveu por mais de 900 anos, mas ele passa a viver na dimensão da alma e do corpo. Uma pessoa que vive na dimensão da alma e do corpo, ela jamais consegue alcançar a plenitude aqui na terra. Mas no capítulo 3 a Bíblia fala a respeito das consequências, que é a maldição que feriu a terra foi ferida por maldição. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Mas também no capítulo 3, é a primeira profecia que fala a respeito do Messias, o ungido, o Cristo, que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. A providência de Deus sinalizava para Cristo, que haveria de vir para pisar a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo ele veio para roubar, para matar, para destruir, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo vai nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele vai assumir o nosso lugar de pecado, para que livres do pecado, pudéssemos ter comunhão com o Pai. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo ele veio com a missão de matar, de roubar, de destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero voltar para este texto aqui de João capítulo 3. Este personagem chamado Nicodemos, ele não era uma pessoa comum na sociedade judaica. Ele era um líder religioso de grande influência. Ele guardava os preceitos e as tradições do judaísmo, mas ele ouviu falar de Jesus, e ele foi despertado, e nasceu nele o desejo de estar com Jesus. Então ele vai à noite para estar com Jesus, porque Jesus para os judeus era um impostor, e ele como líder religioso, ele não quer ficar mal com os judeus, então ele vai à noite, meio que pela penumbra, e tem um encontro com Jesus. E ele diz assim: mestre, eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que você tem feito, se não for alguém enviado por Deus. Jesus disse para Nicodemos: preste atenção. E Jesus vai se expressar dizendo: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Olha isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso fala compreender o reino. O princípio elementar básico para entendermos e compreendermos o reino de Deus é o novo nascimento. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim: olha, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque ainda não nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo abre o entendimento para compreender as Escrituras. Escute o que eu estou dizendo para você. Ele era uma pessoa extremamente religiosa. Ele achava que através da religiosidade dele, ele tinha um relacionamento com Deus. Mas só é possível ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, quando passamos pelo processo do novo nascimento. Todos que nasceram a partir de Adão, nasceram separados de Deus.
Todos, absolutamente todos que nasceram a partir de Adão, nasceram separados de Deus. Todos. Todos nós nascemos debaixo do pecado, separados de Deus, pelo pecado original, que é o pecado de Adão. E Jesus vai dizer: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Preste atenção. É possível que algumas pessoas estejam dizendo assim: eu não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada, mas a minha oração é que você compreenda esta verdade, porque você vai ser transportado para uma nova dimensão em Deus, para exercer influência sobre toda a terra. Diga o milagre do Novo Testamento. O milagre do Novo Testamento. Lázaro ficou enfermo. Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque ele era amigo de Lázaro. E Jesus estava envolvido com muitas pessoas, e Jesus como que demora um pouquinho, e ele chega. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Quantos dias? 4 dias. Quando Jesus se aproxima da aldeia, Marta ouve falar que Jesus estava chegando, e Marta saiu ao encontro de Jesus. Sabe o que ela disse para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado na hora que nós chamamos o Senhor, o meu irmão não teria, o nosso irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus disse? Ele vai ressuscitar. Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque ela entendia, compreendia a doutrina da ressurreição. Todos nós um dia ressuscitaremos dentre os mortos. Ontem foi o dia de finados. Vai chegar um dia, o dia que Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Uau! O mar vai dar àqueles que morreram, que pereceram. E aqueles que foram queimados viraram cinza. Também vai acontecer. Uau, isso é maravilhoso, não é não? E nós ressuscitaremos primeiro. Marta está dizendo: eu sei essa doutrina. Eu sei que o meu irmão ele vai ressurgir no último dia. Jesus disse: Marta, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Não é demais para a sua cabeça? Entender, compreender isso? Isso aqui não é batom não, tá? Isso aqui é vinho. Ninguém viu, né? Então eu vou mostrar você. Agora vocês estão vendo, né? Por que eu vou falar? O Levi, a Beatriz estava tomando um suco, e eu fiquei assim, é interessante, né? Eu fiquei perturbado com essa mancha. A Rebeca falou: não, pai, vai assim mesmo, ninguém vai ver. Eu falei: então eu vou falar. Mas olha só, eu estava vindo para a igreja, verdade. O Espírito Santo falou: leva uma outra camisa. Falou. Eu ouvi. Falou: leva uma outra camisa. E faz dias que ele tem falado comigo: deixa aqui uma camisa assim de reserva. Mas já é o sangue do Cordeiro. Vocês vão cear daqui um pouquinho. Já estou ceando antes. Olha só. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Como que alguém que está morto pode crer em alguma coisa? Mas Jesus não estava falando de pessoas que morreram fisicamente. Jesus estava falando a princípio a respeito de pessoas que trouxeram consigo a morte que veio de Adão. Ei, estão aqui? Você está vivo ou você está morto? Pergunta aí. Pergunta ao seu irmão: você está vivo ou você está morto? Uau, hein? Vamos lá. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Nicodemos, ele pensava que através da religiosidade dele, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Jesus vai dizer a ele: olha, não é possível ter um relacionamento com Deus se não nascer de novo. O que nos faz relacionarmos com Deus não é a religiosidade, mas é o novo nascimento. Quando você nasce de novo, você começa um relacionamento com Deus, desenvolvendo intimidade. E desenvolvendo intimidade, você vai recebendo a revelação. E à medida que você vai recebendo a revelação, você vai desfrutando de libertação.
A intimidade gera revelação, e a revelação traz libertação. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. A luz vai brilhar dentro de você, e você vai encontrar a sua libertação, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Observe Romanos 10, 1 e 2. Olha o que Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quem está dizendo é Paulo, meu irmão. Paulo era judeu, outrora Saulo, extremamente religioso, mas a religiosidade dele não levava a desfrutar de uma comunhão com o Pai. Ele precisou ter a experiência com Jesus ali no caminho de Damasco. Foi envolvido por uma luz mais intensa do que o sol do meio-dia. Ele caiu por terra. Ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem está falando comigo? Era o próprio Jesus se manifestando, se revelando a ele. E agora, depois da sua conversão, ele expressa a dor e o sentimento dele em relação aos seus irmãos, que eram extremamente religiosos, pessoas religiosas, comprometidas, zelosas de Deus, mas sem entendimento. Meu irmão, é terrível não ter o entendimento aberto. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Breno. Existe uma fonte inesgotável, preste atenção. Algumas pessoas estão vivendo na limitação do seu salário. Deus pode expandir isso. Amém? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, experimenta. A fonte vai jorrar, meu irmão, a provisão virá. E virá de uma forma poderosa, sobrenatural. E o decreto é que vai sobrar. Você está me ouvindo? Essas palavras não são para motivar você ou na sua alma, eu quero ministrar o seu espírito. Paulo está expressando a sua dor e o seu sentimento em relação aos seus irmãos extremamente religiosos. Versículo 2, 10, 2. Diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele dá ali um mapa e nos conduz ao plano da redenção, o plano da salvação. É tão extraordinária a carta aos Romanos. Eu quero destacar aqui alguns versículos para vocês. Romanos capítulo 3, 9 e 10. Nós vamos ler 2, 3, 4, 5, 6 textos, um atrás do outro, e você vai compreender e ver. Você já viu aqueles mapas do tesouro? Indiana Jones, pense aí. Vamos descortinando. Nós vamos ver os pontinhos. Um ponto vai ligando ao outro. Olha o que ele diz: somos nós mais excelentes? Ele está falando, somos nós judeus mais excelentes do que os gregos ou do que os gentios? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão o quê? Todos estão o quê? Debaixo do pecado. Todos. Então não há exceção. Próximo versículo. Como está escrito: não há um justo, nem um justo sequer. Próximo. 3:11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que a Deus busque. Próximo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Próximo. Então vamos lá, para Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Lê esse texto para mim. Ó. Atente para isso. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, é o pecado original, o pecado de Adão. Todos que nasceram de Adão, nasceram debaixo do pecado, separados de Deus. Tem alguém que veio do macaco? Todos vieram de Adão. Nós somos criacionistas, amém? Amém? Então todos, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Morte é a separação. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem o próximo aí? 6:23. O que diz aí? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora está ficando bom. Vamos saindo da condenação do pecado da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, se alegra. É extraordinário. Se fosse você, estava vibrando aí. Pensar a respeito disso.
A obra da redenção foi perfeita. Todos nós estávamos encerrados debaixo de condenação e de maldição. Viemos de Adão, pecado original, separados de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, podemos ser vivificados no nosso espírito e voltarmos a ter comunhão plena com Ele. Ouçam, é impossível termos ou desfrutarmos de paz perfeita nesta terra sem a presença de Jesus na nossa vida. O próximo versículo. Mas Deus prova, olha só, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a própria vida por nós. E o próximo texto, 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Agora vamos para João 3, versículo 14, voltando para o texto. Observe esse texto aqui, João 3:14. Atente para isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Põe o outro. Para que todo aquele que nele crê não pereça, diga pereça. É vida interrompida, mas tem o quê? A vida eterna. Quando Israel saiu do Egito, escute bem, eles passaram por um deserto, um período de 40 anos. O povo começou a murmurar contra Moisés, o líder. E murmurando contra Moisés, murmuravam contra Deus também. Deus enviou serpentes abrasadoras que picavam o povo. E o povo começou a morrer. Eles clamaram a Moisés. Moisés clamou a Deus e Deus deu a ele a resposta dizendo: pegue um haste e coloque uma serpente de bronze. Quando alguém for picado pela serpente, olhe para o haste, olhe para a serpente de bronze que está no haste. E o veneno da serpente vai ser neutralizado. Imagina isso. O texto está dizendo, falando a respeito de Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Imagina isso. Quando as pessoas olhavam para aquela serpente, o veneno da serpente era neutralizado. Quando você se volta para Jesus, a força do pecado é quebrada na sua vida. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Todos aqueles que nasceram de novo, o pecado já não tem mais domínio sobre eles. Pessoas que eram prostitutas, adúlteros, se você quiser, tanta desgraceira aí. Meu irmão, quebra a força do pecado. O cara vai pecar, e, meu irmão, não consegue. Fala, vai acontecer alguma coisa, não dá para pecar mais. É interessante. Não dá, não consegue. Não quer dizer que você não peca, você peca. Mas você não vive mais na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno já não lhe toca. Dê um aplauso a ele. Olha que extraordinário. No versículo 10, diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca o confessares como Senhor da sua vida, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é extraordinário? Agora, preste atenção. Vamos encerrar com um versículo e vamos ceiar. 1 João capítulo 5, versículo 1. Ele nos chama para uma vida vitoriosa. Diga, vida vitoriosa. Aqueles que nasceram de novo têm direito a viver uma vida vitoriosa. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e o quê? Guardamos. Diga, guardamos os mandamentos. E algumas pessoas dizem: mas os mandamentos do Senhor, eles nos privam, são pesados, é difícil. Observe o 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Simples, simples. É uma delícia viver separado. Amém? Livres do jugo da escravidão do pecado. A verdadeira liberdade, quem vive somos nós, que estamos em Cristo Jesus. O jugo do pecado foi quebrado dos nossos ombros, e agora podemos desfrutar da liberdade plena em Cristo Jesus. Eu e você fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O pecado nos separou de Deus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz nos traz de volta.
Hoje você pode desenvolver um relacionamento perfeito com o Pai. Uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Equipe de louvor, vem para cá, por favor. João 3,16, no texto em que Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só a palavra novamente, pereça. O que esta palavra pereça significa? Vida interrompida. Ontem foi o dia de finados. Muitas pessoas foram aos cemitérios. Olha só, o corpo foi sepultado, mas a vida que estamos vivendo em Cristo Jesus, ela não interrompe aí, ela continua. Fomos comprados para a eternidade. Há um plano perfeito do Pai para nós no céu, e há um plano perfeito da parte de Deus para nós aqui na terra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: Nicodemos, a sua religiosidade não é suficiente. Você é mestre e você não está entendendo essas coisas. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Aí você me pergunta: apóstolo, como eu nasço de novo? É tão simples. A Bíblia diz: se você crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está à sua disposição. É simplesmente por uma confissão. O pacto é estabelecido. Na quarta-feira nós vamos desenvolver o tema paz e provisão. E a primeira ministração é a aliança, é o pacto, é o começo de tudo. Mas você não precisa esperar na quarta-feira para fazer um pacto com Ele. Você pode fazer esse pacto hoje, agora. Se coloque em pé. Eu quero conduzir você numa oração. Você vai fazer desta oração a sua oração. Estão me ouvindo ainda? Eu só vou conduzir você, mas faça de coração. Feche seus olhos por um instante. Eu vou conduzir você nesta oração, mas faça esta oração como a sua oração. É uma oração de entrega, uma oração de confissão, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Diga assim: Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu declaro com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo a Ti no espírito, na alma e no corpo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.